Ok, Paulo acabou de me pedir para falar algumas palavras, né, abrindo esse evento. Em primeiro lugar, queria demonstrar minha admiração pelo músico, né, o Fábio Lima. Eu acho que inspirou a todos nós aqui. E perguntar se a gente vai ter a oportunidade de ouvir você em algum momento. Ouvir você tocando. Bem, gente, é um prazer estar aqui. De fato, esse evento é inspirador não só pela música, mas também pelas ideias. Acho que esse evento é muito mais caracterizado não pela transmissão de um conhecimento formal, mas por reflexões, né? Reflexões que fazem a gente crescer. Então, eu estando aqui, eu sinto nitidamente que eu saio muito mais rico do que entrei. Então, tudo isso aqui é muito mais uma troca do que uma transmissão de informações, né? Eu espero que continue assim ao longo desses 2 dias. E para mim, é um imenso prazer em vir aqui falar da aproximação de 2 paradigmas, né? Que é o paradigma científico e o paradigma do pensamento clínico. Senhores, bom dia, obrigado pelo convite. Eu estou aqui representando o nosso presidente do Conselho Regional de Medicina, o pediatra, Dr. Luiz Ernesto Pujol. É uma honra representá-lo, representar a Casa do Médico do Paraná, o Conselho, que tem entre suas funções sempre a busca pela boa medicina e a segurança da população por ela assistida. Quero também deixar registrado aqui a presença da nossa conselheira, responsável pelo setor de educação continuada do CRM, doutora Cecília Vasconcelos Crepes, que está ali no canto, e que faz um trabalho muito bonito sobre educação continuada, e até uma sugestão de algum material fornecer a ela para que seja divulgado no CRM. A semana passada, retrasada, eu levei Paulo Paim lá no CRM, para que ele fosse divulgar o que é a medicina hospitalista, o que é o Schweizling, que nós não sabíamos o que era isso. Nós, que eu digo, uma boa parte da medicina já um pouquinho mais antiga, tudo, e o apoio do CRM incondicional a esse congresso pelas mudanças de paradigma que ele tem em relação a não autofinanciado por vocês mesmos, sem laboratório, sem nada, a busca pela medicina plena, uma medicina humanizada. O doutor Luiz Ernesto gostaria de tanto estar aqui, que ele me disse, Tadeu, eu não vou poder, mas gostaria que eu silencie o meu discurso de abertura, então eu vou fazer as palavras dele aqui nessa... O Conselho Regional de Medicina reconhece no médico hospitalista o resgate de uma medicina mais segura ao paciente e à medicina, e ao paciente e ao profissional médico. Teremos nesse encontro uma nova abordagem terapêutica, holística e humanizada, onde o médico terá a oportunidade de estreitar o relacionamento com o paciente e com os demais membros de toda a equipe, voltada para uma coisa só: a segurança do paciente, a segurança do ato médico, a recuperação da saúde e com a própria instituição hospitalar, como bem falado na palestra que nos antecedeu. Essa é uma nova fórmula de medicina e que para alguns pode até parecer até um retrocesso, mas não. Certamente comprovará que recuar na prática médica puramente tecnológica e de terapêuticas até então comprovadas, tomografia, ressonância, PET scan e tudo aquele arsenal que nós temos no nosso dia a dia, como no meu caso médico urologista, pode ser o avanço em sim, olhar o paciente, olhar os olhos dele, coisa que muitas vezes a gente não faz. E a gente olha, sabe o quê? A tela do computador, né? Um avanço àqueles que não têm medo de tentar e que, com certeza, munidos de paciência e perseverança, demonstrarão que essas qualidades humanas têm o efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Deseja o doutor Luiz Ernesto Pujol e todo o CRM, a qual aqui represento, a doutora Cecília também está de prova, a todos os envolvidos que propiciaram esse encontro, e cumprimento a todos os participantes pela coragem de aceitar esse desafio,
Cumprimento ao Mota, ao Jerônimo, ao Paim, cuja história já conheço há muito tempo, e desejo muito sucesso a isso. Uma outra coisa, um pós-scriptum. Toda sexta-feira de manhã, nós temos uma reunião da uro-oncologia lá no Hospital São Vicente. E hoje de manhã, nós já falamos sobre o Schweizling em relação à uro-oncologia, em uma discussão que vai render boas reuniões futuras. A vocês, muito obrigado e parabéns pelo congresso. Obrigado, Tadeu. Bom, eu realmente fiquei surpreso de ter sido convocado, não estava esperando quando convidado. Quando você falou, estava de costas, inclusive, conversando ali com o Luiz, mas em razão de que isso tinha sido uma estratégia pensada. Se dependesse do Paulo, ele tinha me convidado para ocupar quase todos os espaços do Congresso, e eu acredito fortemente que uma associação médica, a nossa Academia Brasileira de Medicina Hospitalar, deve ser feita com essa alternância. Eu já tive o meu tempo no movimento de medicina hospitalar, já fui presidente, agora o presidente é o Paulo, e razão pela qual eu não precisava estar aqui. Assim como o Paulo me convidou para várias possibilidades de palestras dentro da grade do evento, e eu tentei dizer para o Paulo que agradecia imensamente o convite, mas achava que era hora de outros ocuparem esse espaço. Porque o histórico das associações no Brasil é de virar território de grupos terem donos, e eu toda a vida lutei contra isso. Eu acho que as pessoas podem ser reconhecidas pelo seu legado, e acho que eu estaria ocupando esse lugar pela última vez, porque eu acho que realmente a associação, a partir de agora, tem que ser tua, Paulo. O próximo, que vier em 2018, faz isso também sem preocupação com o que ficou para trás, porque, com o que deu para perceber desse grupo, nós vamos ser capazes de fazer essa alternância, de estar sentado. Hoje eu sou membro da BMH, pago a minha associação, não tenho mais nada, e o Paulo vai ser essa figura depois de nosso presidente agora. Então, eu estou extremamente contente com essa atmosfera que foi criada. Agradeço de estar aqui, mas acho que esse é um congresso que eu vim para sentar e aprender com vocês. Bom, acho que o que aconteceu agora nesse convite, porque eu também fui pego de surpresa, né, é o que acontece nos hospitais, né? A gente está andando pelo corredor, daqui a pouco acontece alguma coisa imprevisível, a gente tem que ir lá resolver ou se envolver com essa imprevisibilidade. Essa é uma reflexão. Eu acho que o mais bonito do que aconteceu até agora são as reflexões. E eu vou trazer uma. Eu fiquei muito na dúvida qual eu traria, né, mas eu vou trazer uma. Uma reflexão que eu fiz depois de assistir uma palestra de um promotor público federal em Curitiba, na República de Curitiba. E ele fez a seguinte reflexão sobre corrupção. Tudo a ver com a República de Curitiba. Então, ele pegou um mapa mundi e colocou os países onde a corrupção tinha uma maior incidência. Aí ele pegou e fez a seguinte reflexão. Bom, vamos ver se esses países que têm um alto índice de corrupção, eles têm uma legislação com uma grande penalidade para o corrupto. Bom, quem tinha... Os países que tinham pouca corrupção não eram os países que tinham uma maior legislação contra a corrupção. Fácil de entender isso, né? Porque se não tem corrupção, para que eu vou ter legislação? Aí ele seguiu nessa reflexão e fez a seguinte colocação: o mapa mundi, o mapa da corrupção e o mapa da educação. Só que uma educação não é aquela educação que ensina 2 mais 2, 3 mais 3, geografia, quem descobriu o Brasil, uma educação diferente, aquela educação onde
quando o governante encontra uma situação de... Um exemplo prático, muito acidente de atropelamento perto de sinal, coloca dentro da educação dos nossos filhos, no primário, no primeiro grau, como se deve atravessar a rua e qual o respeito que a gente deve ter ao sinal que está orientando e estimulando um comportamento de segurança. Então, botou esse mapa mundi. Caiu justamente nos países que têm essa educação. Então, a reflexão que eu saí de lá é o seguinte: nós não temos que punir, a gente tem que educar. E, se a gente tem que educar, eu vou levar esse raciocínio agora para o leigo, né? E o paciente é um leigo, né? Porque a gente é que estuda medicina, né? O paciente não estuda medicina. Qual é a educação que a gente passa na relação médico-paciente? É só essa reflexão que eu gostaria de fazer e parabenizar ao Paulo pela imprevisibilidade e pela organização do evento. Parabéns. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao nosso grupo de médicos hospitalistas que estão aqui do Hospital da Cruz Vermelha e os que não estão, que ficaram cuidando dos pacientes no hospital para a gente poder estar aqui nessa discussão hoje. Sem esse grupo, nós não conseguiríamos ter estruturado um modelo no nosso Estado que virasse, talvez, já citado por alguns hospitalistas mais experientes que eu, e que nós, como um case de sucesso no nosso país, de um modelo bonito, como falou o Guilherme já, então, esses médicos realmente fazem toda a diferença. Se não fosse eles, talvez não estaríamos hoje aqui reunidos falando de medicina hospitalar. Eu gostaria também de agradecer a cada um de vocês que acreditou no evento, se inscreveu, entrou no site, pôs o seu dinheiro para estar aqui hoje, para ajudar a financiar esse evento. Esse evento não teve a ajuda de outros meios, a não ser a própria inscrição das pessoas que vieram e o apoio das instituições que foram parceiras, dos hospitais que trabalharam junto com a gente, como o Evangélico, como o Hospital Erasto Gärtner, como o Hospital da Santa Casa, o Marcelino, enfim, as instituições que nos ajudaram adquirindo inscrições para os seus médicos que hoje estão aqui. Além disso, as pessoas, os congressistas que vieram e que acreditaram nessa ideia, e aqui eu já conclamo todos, a participarem do movimento, aqueles que são hospitalistas ou que são parcialmente hospitalistas e querem, no seu hospital, desenvolver um modelo de medicina hospitalar. A Academia Brasileira de Medicina Hospitalar ela existiu justamente para isso, para nos congregar todos dentro de um espírito livre, dentro de um espírito de criação e de cooperação mútua para o fortalecimento de nossos hospitais no quesito segurança e no quesito qualidade assistencial. Então, é uma causa nobre, é uma causa importante, todos nós, de alguma forma, podemos colaborar com isso. Então, conclamo a todos que participem desse movimento, é um movimento importante. Nós temos, enfim, entrem no nosso site, entendam o que acontece, todos são muito bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença dos palestrantes que vieram de longe, mas vieram, enfim, com seus próprios recursos, acreditando nessa mudança ideológica. Nós estamos vivendo um momento de quebra de paradigmas e de evolução da nossa prática. E as pessoas que estão aqui hoje é porque estão abertas a essa mudança. Então, eu vou agradecer em nome do professor Luiz Correia, de qual todos nós aqui somos fãs, e somos alunos de medicina baseada em evidência. Eu vou aqui agradecer a figura dos palestrantes que estão aqui, através do professor Luiz Cláudio. Eu vou agradecer a presença do CRM, que trouxe aqui o Dr. Breno com a gente. O Dr. Breno, eu tenho o prazer e a honra de participar com ele semanalmente,
compartilhar pacientes com a equipe de urologia coordenada pelo Dr. Breno. Então, é uma honra agora tê-lo aqui duplamente hoje, revestido do CRM. Né? Ele veio hoje aqui representando o presidente do CRM, e é muito importante para nós, Dr. Breno, termos o apoio dessa instituição, porque o CRM ele preza justamente pela ética, pela relação médico-paciente, né? São coisas realmente que precisam ser mudadas, né? E nós visualizamos no movimento de médicos hospitalistas, né, o braço de mudança desses paradigmas no ambiente hospitalar, assim como os médicos de família são no ambiente ambulatorial e o médico emergencista é na porta de entrada do hospital. Esses 3 médicos precisam ser fortalecidos, né, e precisam ganhar a sua importância no cenário nacional para corrigir várias distorcias, várias distorções criadas pela nossa prática voltada pelo insuflamento das especialidades. Os especialistas são muito importantes e defendemos os especialistas, né, mas nós precisamos também fortalecer esses médicos generalistas, que são os especialistas generalistas. Né, nós temos bastante especialistas focais e pouco especialistas generalistas, e esse é uma das lutas do movimento da medicina hospitalar no território brasileiro. Eu queria agradecer aqui o Guilherme Barcelos, né, que é praticamente como eu citei ali. A André me perguntou, mas me deu um currículo do Guilherme. Enfim, eu não tinha. Eu falei, tá, cita aí que ele é o guru da medicina hospitalar do nosso país. E ele realmente é uma pessoa que nos instiga a pensar, né? Nós debatemos, conversamos quase que diariamente, né? Não só pelo evento, a gente já vinha tendo essa conversa há anos, né, para se chegar nisso aqui. Então, é uma pessoa, enfim, livre, colaboradora, sempre pronta, né, a cruzar os ares aí do país para a gente construir isso aqui que a gente está construindo hoje. Então, eu aqui parabenizo o Guilherme, agradeço o Guilherme, e, na figura do Guilherme, todos os membros do colegiado da Academia Brasileira de Medicina Hospitalar, onde nós temos também na figura do Dr. Gibran, o nosso vice-presidente, aqui em Curitiba, né, e todos os outros membros fundadores que estão empenhados em construir essa realidade. Queria agradecer o Dr. Mota, o Dr. Carlos Mota, que foi o diretor técnico que permitiu, né, e também trouxe essa construção do nosso grupo no Hospital da Cruz Vermelha, dando para a gente todo esse suporte técnico de um diretor técnico, participando de reuniões semanais com os hospitalistas, sacrificando o seu horário de almoço para escutar as nossas queixas, para escutar as nossas necessidades, sendo essas necessidades, na verdade, as necessidades dos pacientes, né, sendo ali analisadas e solicitadas pela gente. Então, esse é um processo de construção onde nós temos o médico e nós temos também o gestor abraçados para construir uma medicina diferenciada de segurança e de qualidade. E, por último, eu quero agradecer aqui o Dr. Jerônimo Antônio Fortunato, que é essa figura que está aqui, que é o presidente da Cruz Vermelha Brasileira, que, enfim, é uma pessoa incrível, um médico visionário, né, que sempre foi um hospitalista. Ele é um cirurgião cardíaco que não opera, né, que ele dá pausas diagnósticas, ele observa os seus pacientes e ele conduz pacientes coronarianos e valvulopatas no seu consultório com a observação clínica. Então, isso realmente é louvável. E não só isso, identificar na figura do médico hospitalista alguém que pode fazer a diferença à beira do leito e mudar a realidade desses pacientes. Então, se nós estamos hoje aqui conversando sobre isso, né, isso também se deve a essa visão, né, a essa visão profética. E daí eu vou colocar aqui o Dr. Jerônimo, o Dr. Mota, trabalhando juntos para que a gente possa estar lá na beira do leito, trabalhando e empoderando o médico generalista à beira do leito.
né? Se o gestor, se o presidente da sua instituição não empoderar esse médico generalista, sabendo que esse médico generalista tem a melhor das intenções, né, ele não consegue se desenvolver no ambiente. Né? Muitas vezes existem muitos conflitos de interesses relacionados com as especialidades, né, e não se faz, não consegue se criar num hospital. Né? Ele é praticamente massacrado pelos especialistas do hospital. Agora, quando o gestor empodera esse médico e diz, vá lá, construa qualidade, construa segurança, que eu te apoio. Né? Ele vai ter uma enxurrada de telefonemas de especialistas para ele vai falar assim, não, é esse médico que eu coloquei aí para mudar a realidade do paciente. Então, isso faz toda a diferença. Então, eu agradeço aqui o Dr. Jerônimo, Dr. Mota, enfim, todos que estão aqui participantes. E eu gostaria de agradecer aqui, está lá a doutora Adriana Paim, que é o punho de ferro, né, executivo de tudo isso aqui. Sem ela, realmente, nós não conseguiríamos ter feito isso daqui. Um ser humano fantástico, que, enfim, nos coloca todos aí a prumo para podermos desempenhar as nossas funções. Ela é gerente médica do nosso hospital e está sempre nos cobrando bastante. Eu acho que a Débora não está aqui, ela está lá fora, mas, enfim, é uma pessoa importantíssima que a gente vai ter a oportunidade de agradecê-la. Muito obrigado a todos. Eu vou passar a palavra para o Dr. Jerônimo. E se eu tinha que falar alguma coisa, o Paulo já se antecipou, né? Eu realmente sou um visionário, como eu brinquei ontem, eu vivo a minha medicina com o menos é mais e com a tentativa máxima de ser sábio nas minhas escolhas. Diferente de muitos outros, como o cirurgião cardíaco, a maioria dos pacientes que não seja uma emergência, eles vêm andando com a sua bolsinha, com a sua malinha, as senhoras com as suas unhas pintadas e tudo. Eu me emociono com isso, tá? Me desculpem. E daí eu tenho que operá-los. E alguns me dizem, mas, doutor, ela veio ontem tão bem e está morta. Ô, meu doutor, ela veio tão bem e está lá naquela TI tão ruim. Né? Todos sabem que a cirurgia cardíaca é uma cirurgia complexa e, muitas vezes, você vai com uma expectativa e não é. Mas eu tinha que diminuir isto para mim. O meu paciente tem que voltar no meu consultório, tem que voltar bem. Então, eu tornei a minha medicina muito diferente dos demais. Eu não aceito alguém que me indique operar. Eu vou discutir com o meu paciente e ele vai me dizer se ele quer operar. A coisa mais interessante nas cirurgias de alta complexidade é que, se o paciente disser, eu não quero operar, eu tenho medo de morrer, você não opere. Ele vai morrer. Se ele não morrer, ele vai ficar muito ruim. Então, isso é um exemplo de que a gente tem que trabalhar. A medicina não pode ser feita por um protocolo, por um consenso, ou por um cardiologista que te mandou o paciente. Você sabe que eu sofro tanto com isso, que os únicos pacientes que eu tenho são meus, indicados. Cardiologista não me indica paciente, porque eu discuto a indicação. Eu devolvo para ele e acompanho junto. Então, isso não é interessante. Né? É interessante para o cardiologista dizer, você tem uma indicação cirúrgica para lá que o Jerônimo vai te operar. O Jerônimo não opera. Eu sou muito invasivo. Organizei o programa de transplante cardíaco do Paraná, de Curitiba, foi o primeiro. Teve um período anterior, mas depois foi comigo, no Hospital de Clínicas. E eu fiz isso durante 20 anos. Eu fiz 60 transplantes, realmente, mas a maioria dos meus pacientes eu tratei clinicamente. E eu era criticado por isso. Nos últimos tempos, os novos residentes, com as novas tecnologias, com as novas ideias, diziam, mas o senhor não leva para o transplante? O senhor não pede exame, doutor, para esses pacientes? Eu falei, mas olhe para a cara dele, ele está bem? Por que eu preciso de exame? Por que eu preciso de tudo isso? Eu perdi o meu ambulatório de transplante, eu perdi o meu trabalho de transplantador. Hoje não tem esse interesse, é secundário para mim. O Hospital da Cruz Vermelha, eu fazendo gestão, sempre fui criticado pelos meus médicos. Por quê? Porque qualquer exame um pouco mais complexo tinha que passar por mim, e eu tinha que autorizar. E a briga? Daí eles me diziam, mas, doutor, este convênio paga esse exame. Eu não estou preocupado com quem paga o exame, eu estou preocupado com quem precisa do exame. Eu estou preocupado de por que você fazer um exame num doente se não vai mudar, se você não vai mudar a sua conduta. Me diga o que você quer. E a gente chegou até a brincar, em alguns momentos, de criar algumas regras para que o próprio médico, quando pedisse um exame, nos desse claramente o motivo do seu pedido. Porque a gente pede. Pede porque, mas, como eu falei ontem, mas eu posso ser processado se eu não pedir esse exame, porque a família quer. Meu Deus, como a família quer? Um médico externo que veio aqui visitar, quer, mas não pode. Está sob guarda de quem? Não é? Excesso de antibiótico, sempre soube que é um abuso.
Excesso de medicamentos, cópia de prescrição, quer dizer, isso eu faço a minha vida inteira. E agora, eu achei quem me ajude, porque eu ainda vou ser criticado. Mas agora o Guilherme vai ser criticado, o Paulo vai ser criticado, o Luiz Carlos, que fez um trabalho maravilhoso, ele fez um artigo que eu amo até hoje, jogo para todo mundo e tem muita gente que não vê. Então, quer dizer, eu não estou mais sozinho. E esse hospital vai ser cada vez mais um hospital digno, em que o risco escondido, aquele risco oculto, que ninguém sabe, que é o excesso da nossa medicina, vai começar a diminuir. Nós não vamos extinguir, é utópico isso, mas nós podemos diminuir e fazer um hospital muito melhor. E eu convido a todos vocês que compartilhem conosco essa ideia, porque é uma ideia sábia, é uma escolha sábia. Muito obrigado. Deixa eu vou quebrar o protocolo, tá? Já que vim para cá. Eu acho que é uma oportunidade a gente fazer uma homenagem para essas duas figuras que estão aqui no seguinte aspecto. Eu acho que o movimento hospitalista já tem muitos anos, embora a IBMH tenha sido fundada no início deste ano. Mas eu acho que deu da fase de nós promover pessoas como eu, que são clínicos, defendendo o modelo, e nós temos que passar a destacar os gestores que estão nos apoiando. Eu quero fazer um depoimento para vocês em relação ao seguinte, ao Mota, principalmente. Eu pude acompanhar reuniões dos hospitalistas lá no Cruz Vermelha, algumas delas. O Mota, gente, ele fala do grupo em primeira pessoa. Eu não sei se o Paulo já se deu conta disso. Aliás, é até engraçado, aqui a gente pode falar, porque eu acho que não deve ter os outros departamentos do hospital representados, ou se tiver, eu vou contar igual. O Mota trata, te deste conta que tu trata da seguinte forma a questão. Isso é uma questão importante, então tem que ver como é que nós vamos trabalhar isso para conversar com eles da cardiologia, por exemplo. A sensação que isso dá em relação à defesa do modelo é um troço que é... Então, eu acho que nós temos que colocar os dois aqui de pé, bater palma. Eu acho que nós temos que começar a buscar pessoas como o Mota e o Getúlio para destacar como gestores no Brasil que estão apoiando esse modelo. Eu acho que ele merece uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Eu acho que podemos considerar aí como aberta, né, as sessões do nosso congresso aí. E desculpe tantas palavras, tantas falas aí. E obrigado ao Guilherme aí, que é o nosso precursor aí, né? Obrigado.